Bom dia, né? É com grande alegria que eu quero chamar a professora Inês, né? Ela foi minha professora lá no Mackenzie, na pós-graduação. E ela tem muita coisa boa aqui para falar para vocês. No final também ela está expondo os livros dela, né, de autoria dela. E aí quem quiser pode falar comigo, tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos orar por ela? Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida da Inês, que aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que ela possa transmitir a todos aqui. Que o Senhor dê graça e abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que todo mundo agora gostaria de ter um tempinho assim, né, para digerir. Não é? Eu estou assim, querendo mais, querendo me aquietar, querendo continuar falando com o Senhor sobre as coisas que Ele já falou através dessa ministração. Obrigada, pastora Sandra. Cadê ela? Ali. Se eu começar a falar o que Deus falou comigo enquanto eu estava ali ouvindo, eu não vou conseguir dizer as coisas que o Senhor colocou no meu coração durante esse tempo de preparo para falar para vocês. Mas não posso deixar de dizer que Deus falou muito. Nem tenho muita clareza de que direção exata o Senhor está me apontando, porque eu estou buscando uma direção específica sobre decisões sérias a serem tomadas, e eu estava assim, Deus me mostra, Deus fala comigo desde que eu cheguei aqui. Aí quando a pastora falou de um anjo, celebrando assim, final e começo, né? Bom, então tá, estou entendendo. Isso é para mim. Então eu termino aqui, começo aqui. Mas depois toda essa história de por que será realmente que a gente quer findar algumas coisas e começar outras, né? Então continuo buscando direção, mas de fato essa é uma manhã muito especial para mim. Eu conheci a educação por princípios nessa igreja, há 20 anos atrás. Ouvi Paul Gelli pela primeira vez. Eu estava fazendo um mestrado em educação cristã. Eu tinha uma direção de escrever sobre a influência da educação cristã na formação da personalidade. Aliás, um dos livros que está lá atrás é o resultado da minha dissertação de mestrado, que se chama Educação e Personalidade, a dimensão sócio-histórica da educação cristã. Tem um capítulo inteiro sobre educação por princípios, que foi escrito mais tarde. Naquela época, eu coloquei só uns temperos, assim, né? Uma introdução à educação por princípios, que eu ouvi aqui e que eu li algumas coisas que o Roberto Rinaldi me mandou, mas não tinha muita coisa 20 anos atrás. Mas Deus me trouxe nessa igreja, há 20 anos atrás, depois de 20 dias de uma cirurgia de varizes, que eu não poderia andar, eu não poderia estar aqui. Deus literalmente me trouxe no colo. E a forma como eu cheguei até aqui para ouvir o Paul Gelli, há 20 anos atrás, foi milagrosa. Não dá para contar, que é realmente bastante detalhe, assim como Deus trabalha em detalhes da vida da gente. E eu fiquei sentada ali num canto com as pernas esticadas, eu não podia andar. Deus colocou no meu caminho mesmo. Deus me mandou uma pessoa que eu não conhecia, até quando eu ouvi falar do evento que teria nessa igreja, eu não conhecia pessoalmente essa pessoa. Mas aí liguei para uma, que ligou para outra, que liguei para outra, e acabei falando com uma pessoa por quem eu tinha orado 19 anos antes, quando essa mulher se casou, não era cristã, passou a lua de mel na mesma cidade, no mesmo hotel, com uma pessoa da minha igreja, e essa irmã da minha igreja voltou dizendo para todo mundo assim, um casal que nós conhecemos na lua de mel, nós falamos de Jesus, eles se converteram, eles vão na minha casa, ora por eles. E aí a gente orava, nós vamos na casa deles, ora por eles. Durante um tempo grande em que essa irmã da minha igreja discipulava essa pessoa recém-convertida, eu compartilhava e eu orava, em reuniões de oração, orávamos por eles. E 19 anos depois, quando eu ligo para ela,
e falo que eu era da Igreja Presbiteriana da Penha, diz: tem uma amiga muito querida lá, é uma pessoa que falou de Jesus na minha lua de mel. Você é aquela pessoa, orei por você há 19 anos atrás. Ela diz: então eu vou te levar, vou cuidar de você. E ela trazia água para mim, trazia o lanchinho para mim, trazia o almoço para mim aqui, porque eu não podia descer escada, não podia me movimentar muito. E eu ouvi o Paul Gelli pela primeira vez aqui e mudou a minha história, mudou a minha vida. E numa noite, 3 horas da manhã, quando eu coloquei o rosto no chão, clamei ao Senhor: Deus, me mostra, eu não preciso desse título. Se o Senhor pode me usar como o Senhor quiser, mas se o Senhor quer que eu termine esse mestrado por alguma razão, se o Senhor quer usar esse título para a tua glória, para o teu reino, por alguma razão, me mostra um caminho. Não quero continuar assim perdido. Eu quero escrever sobre o que o Senhor quer. Eu quero discernir a tua vontade. Me mostra um caminho. Foi um dia de jogar toalha. E no dia seguinte, pela manhã, eu li esse texto do Machado emprestado. No dia seguinte, eu acordei. A minha meditação de manhã foi esse texto. E eu orei e eu disse: Deus, o que isso significa? E comecei a mexer na minha estante. Achei um livro sobre história da pedagogia. E comecei a estudar e ler, e não era a minha área, eu achava que eu ia trabalhar mais na área da psicologia, mas eu queria escrever sobre a influência da educação cristã na formação da personalidade, porque eu via no consultório como os problemas da infância produzem transtornos e quantas crises, quanta dor na vida adulta por causa dos problemas na área da educação em casa, na área da educação na escola, quanto que a educação pode prejudicar, pode trazer problemas. Eu queria falar da educação que cura, queria falar da educação cristã como prevenção. E depois de ter lido esse texto do Machado emprestado, naquele dia eu comecei a ler e não quis fazer outra coisa, passei o dia inteiro lendo um livro chamado História da Educação, Thomas Russell Gillis, e tinha muita informação sobre a educação cristã, sobre o quanto o cristianismo fez toda a diferença na história da educação no mundo ocidental, e falava dos educadores, e eu comecei a entender que a pedagogia era um Machado emprestado, e que Deus estava me direcionando para a área da educação. E aí terminei o mestrado em Educação Cristã, fiz o doutorado em Ciências da Religião, sempre com um olhar na educação. Mas aí, nesse período de fazer mestrado em Educação, eu vim aqui com esse Paul Gelli. E não sei quantos aqui não conhecem Paul Gelli. Quem não conhece Paul Gelli? Muita gente. Nunca ouviram falar no Paul Gelli. Um apóstolo da educação que inspirou a criação do Centro Renovo de Educação, o CRE, que vocês conhecem bastante, tem tudo a ver com o Paul Gelli. 2 dos livros que estão lá atrás são traduções do livro dele. Um que eu traduzi, outro que foi traduzido pela editora Cultura Cristã. Então, só tem um livro que eu escrevi, 2 do Paul Gelli, um traduzido por mim, outro traduzido pela editora Cultura Cristã, que fala sobre ensino e discipulado como responsabilidade, primeiramente, da família e da igreja. E a escola veio bem mais tarde. Né? A escola, como nós conhecemos hoje, precisa ser repensada, para que nós entendamos qual é a missão da educação infantil na família e na igreja, para que cada um de vocês hoje entenda a dimensão do chamado de vocês como educadores cristãos. Vocês precisam entender um pouco o prejuízo que a pedagogia tem trazido para a igreja, para a família, para as diversas áreas do mundo. E como nós precisamos resgatar a educação centrada na palavra de Deus. O Dr. Paul Gelli tem sido inspiração para mim durante esses 20 anos, muito mais nos últimos 4 anos, quando eu comecei a traduzir as coisas dele, quando eu estive com ele nos Estados Unidos. E é tremendo para mim. Não sei se isso significa alguma coisa para vocês, mas eu, no dia de hoje, 20 anos depois de tê-lo conhecido, de ter ouvido falar de educação por princípio, estar aqui na igreja onde eu o ouvi pela primeira vez, na igreja onde o Senhor falou tanto comigo sobre a importância da educação cristã, da educação por princípios, foi um ponto de partida, um divisor de águas. A minha dissertação tomou um outro rumo depois de tê-lo ouvido aqui. Foi publicada. Por causa dessa publicação, eu fui chamada para participar do conselho da ESEP em 2003, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Estou
direção da ICEP agora, e quantas coisas têm acontecido. Estar aqui nessa igreja, ouvindo falar de Machado emprestado, não é pouca coisa. O Senhor tem coisas que eu nem consigo imaginar que derivam daquilo que Ele fez na minha vida aqui, nessa igreja, há 20 anos atrás. É por isso que não dá para dizer assim, então terminou uma parte, agora nós vamos falar de outra coisa, né? É continuidade. É o mesmo Deus que está falando com a gente. É o mesmo Deus que tem um propósito para a sua vida, para a vida dos pequeninos aos quais você ministra, para a vida dos pais e mães dessas crianças às quais vocês ministram, e para essa nação. É o mesmo Deus que tem um plano para essa nação e que vai usar cada um de nós, cada um de vocês, para cumprir aquilo que Ele tem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te amamos, ó Pai. E nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nós te amamos porque o Senhor nos constrange, o teu amor nos constrange. E, ó Deus, o Senhor nos chamou para fazermos parte do teu corpo, para fazermos parte, ó Deus, do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, tu que és o cabeça da igreja. E o Senhor nos constitui como membros do teu corpo, cada um de nós, com um chamado, com uma vocação, com uma capacitação. Ó Deus, que possamos contemplar a tua grandeza, que possamos contemplar a tua glória, que possamos nos dispor, ó Deus, a contemplar a criação, as obras das tuas mãos, que possamos nos maravilhar diante do Senhor e assim discernir o que o Senhor tem para nós e discernir qual é o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de toda a enxurrada de ensinos pervertidos que tem chegado aos cursos de pedagogia, aos cursos de formação de educadores cristãos também, aos seminários, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de todo barulho, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Ó Deus, que nós possamos voltar para a tua palavra, Senhor, e aprender de ti, Senhor, e aprender do Senhor, e usar os teus recursos, os teus métodos para ensinar, Senhor. Ó Deus, os métodos não são neutros, assim como os conteúdos não são neutros, nada é neutro, Senhor, tudo é para o Senhor ou é para o homem. E, ó Deus, nós queremos ser despidos daquilo que não é do Senhor, ó Deus, daquilo que glorifica o homem, que glorifica o eu. Ó Deus, nós queremos glorificar o teu nome, queremos glorificar o Senhor, queremos que a tua palavra seja central em todo o nosso ensino, mas para isso ela tem que ser central em toda a nossa vida, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe esse tempo que temos agora. Fala, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler alguns textos. E eu vou pedir desculpas aqui, eu tenho uma dificuldade visual, preciso de uma lente, preciso de um outro apoio aqui. Vou me curvar aqui diante da Bíblia para ter o foco que eu preciso, mas eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, refletindo no que nós estamos lendo. Primeiro texto, Romanos, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 33 até o capítulo 7, do versículo 12. Romanos 11, 33, até o verso 7 do 12. Depois nós vamos lá para o Velho Testamento, lermos mais alguns textos que vão nos ajudar a entender o que o Senhor tem para nós hoje. Todos acharam? Romanos 11 é um cântico de exaltação ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Eu gostaria de refletir, ler novamente, refletindo em cada palavra aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Será que nós temos noção da profundidade da sabedoria e do conhecimento do Senhor? Quão profundo é conhecer o Senhor? Ou nós estamos no raso?
ou nós estamos assim, conheço o Senhor há 40 anos, conheço o Senhor há 30 anos, conheço só 10. Não é o tempo, é muito mais do que isso. E o apóstolo Paulo começa dizendo, profundidade das riquezas. Que profundidade é essa? Como é que nós podemos conhecer o Senhor de fato? E aí ele diz, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que depois fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Antes de irmos para o capítulo 12, nós precisamos pensar nesse texto que nós estamos lendo. Nós precisamos pensar o que significa esse dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. No inglês fica um pouquinho mais fácil a gente discernir, porque esse dele significa from him, oriundo dele, originado dele, né? Através dele e para ele. Então nós e todas as coisas do universo, essa terra, o sol, as plantas. Portanto, a matemática, a geografia, a literatura, as ciências, a geografia, a história, tudo que está nesse planeta e todas as formas de estudar, de conhecer esse planeta, as leis da natureza, que a ciência procura desvendar, tudo isso tem origem no Senhor Jesus. Tudo isso vem dele. Tudo isso foi criado para ele. Tudo isso existe por causa dele. Tudo existe para a glória dele. É isso que nós devemos entender quando nós olhamos para uma criança que Deus nos responsabiliza para ensinar. Seja numa aula de geografia, de matemática, seja no cultinho, seja na escola dominical. Essa criança precisa conhecer todas as coisas, percebendo que o Senhor Jesus é o centro de todas elas. Que o Senhor Jesus existe, todas as coisas, todas as áreas do conhecimento existem para a glória do Senhor Jesus. Se nós começarmos a raciocinar assim, nós vamos ensinar todas as coisas como se fosse a palavra de Deus. Vamos ensinar a ler, a escrever, vamos ensinar a história, vamos questionar o que as crianças estão aprendendo. Quando a criança chega dizendo, eu aprendi isso na escola hoje, nós vamos fazer rapidamente uma análise daquilo que a criança está dizendo à luz dessa verdade. Será que isso glorifica o Senhor Jesus? Será que isso é mesmo? É assim mesmo? Ou essa professora cheia de boas intenções, essa apostila cheia de boas intenções, ela está fora dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quanto o humanismo tem entrado nas esferas diversas, na família, na escola e na igreja, porque nós não temos noção de que todas as coisas existem para o Senhor, não existe nada que seja meio termo. Ou nós temos uma vida que alguns autores têm chamado de teorreferente. O Senhor é a referência para todas as coisas. Ou nós temos uma vida ego-referente. Eu sou a referência. Eu não vou colocar o meu filho numa redoma. Eu não vou colocar o meu filho... E o Senhor? É o Senhor que tem que ser referência para todas as coisas. Então, se nós entoamos esse cântico, novamente, se nós podemos dizer, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, se nós fôssemos direto para esse texto do capítulo 12, sem entendermos essa ligação do pois, por causa disso, porque inescrutáveis são os caminhos do Senhor, porque ninguém conheceu a mente do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por causa disso, eu vos imploro, é o que Paulo está falando, rogo-vos, pois, rogo-vos por causa disso,
irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo pelo amor de Deus. Por causa dessa grandeza do Senhor. Porque inescrutáveis são os seus caminhos, os seus juízos, os seus pensamentos. Por causa disso, pela grandeza do Senhor, eu vos imploro. E o que é que ele está implorando? O que é que ele está pedindo no verso 12? Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, leiam comigo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penses de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um só corpo existem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou alguma tradução diz, haja dedicação no fazê-lo. Se fôssemos definir a palavra esmerar-se, o que é que significa esmerar-se? Aprimorar-se, buscar pagar o preço para esse aperfeiçoamento. Todo mundo sabe o que é um esmeril? Já ouviram essa palavra? O que é? É uma pedra que amola, né? Afia os instrumentos de corte através do atrito. O esmerar-se em fazer alguma coisa está ligado a isso, ao estar adequadamente preparado para fazer. Então, olha a ligação toda que nós devemos fazer, a profundidade das riquezas, que tremenda é toda essa revelação da glória do Senhor através das obras que Ele criou, através da manifestação do Senhor na sua palavra e através da manifestação dEle mesmo na encarnação do Senhor Jesus. E nós temos que aprender que Deus se revela de 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras pelas quais Deus se revela? Alguém está falando baixinho aí? Quem quer se arriscar? Deus se revela de 3 maneiras ao ser humano. Quais são essas maneiras? Pela palavra, pelo Filho. O Espírito e o Filho é a mesma manifestação sobrenatural. Deus enviou o seu Filho. O Filho disse, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. O Pai, Filho e Espírito Santo atuam numa revelação especial através do Senhor Jesus e através da palavra escrita. Mas está faltando uma. A natureza, a criação, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As obras de Deus expressam o caráter do seu Criador. Nós não cantamos, tuas obras te coroam. A palavra de Deus é a revelação e nós precisamos entender isso, mas a natureza é a revelação do Senhor, o mundo tem ordem, a criação funciona de acordo com leis, é por isso que eu posso estudar matemática, é por isso que eu posso estudar leis da física, porque o Criador deixou o seu registro na natureza. O Senhor se manifesta através da sua natureza, através da natureza criada, através da sua palavra revelada, através do Filho, que é a palavra encarnada. Se nós desvendarmos isso, nós vamos perceber que nós temos que conhecer o Senhor nessas 3
áreas, né? Na palavra, na revelação do Filho, na revelação do Espírito Santo, diariamente falando conosco, mas nós precisamos conhecer que o Senhor se revela através da natureza, e isso vai fazer toda a diferença para a criança, se a ensinarmos a contemplar a natureza. O professor de educação infantil na igreja, ele precisa ensinar a criança a contemplar as obras da criação. Ele precisa aproveitar a flor, o passarinho, a formiga, ele precisa aproveitar o dia, o sol, essas várias coisas que têm passado despercebidas para quem mora na cidade grande, para falar da grandeza do Senhor, para falar da glória do Criador, porque nós vivemos tempos difíceis em que os ensinos humanistas têm privilegiado a criação, a natureza, ao invés do Criador. Nós temos vivido tempos em que a defesa do meio ambiente, a exaltação da igualdade entre homens e animais tem crescido, ao ponto, inclusive, de uma diminuição do ser humano em favor dos animais e da terra. É só parar para prestar um pouquinho de atenção em alguma coisa que alguns estudiosos têm chamado de totalitarismo ambiental, de uma supervalorização da natureza em detrimento do homem, e nós vamos perceber que o homem, a coroa da criação, aquele e somente aquele que pode contemplar as obras do Criador, que pode conhecer o Senhor, que pode dizer: Senhor, eu quero expressar o teu caráter. Só o ser humano pode isso, os animais não podem. Só o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, foi feito um ser racional, pode oferecer um culto racional, inteligente ao Senhor. Só o homem é o administrador da criação, o gestor da criação. E esse homem está sendo tirado do seu lugar. É só a gente perceber como que os animaizinhos estão ganhando espaço. Precisamos cuidar bem dos animais, não é esse o meu foco, mas a importância de pararmos para pensar que hoje um animal vale mais do que uma criança. As leis que protegem os animais são mais rigorosas do que as leis que protegem a vida do ser humano. Isso não é por acaso. Nós precisamos entender que a natureza revela o Criador, mas o ser humano é o mordomo dessa criação, o mordomo da natureza, e nós precisamos, como educadores cristãos, olhar todas essas três áreas, olhar a palavra de Deus, conhecer a vida e a morte e a ressurreição e o ministério do Filho, e precisamos ensinar que todas as coisas, incluindo todas as obras da criação, todas elas têm origem no Senhor Jesus, existem por meio dele e existem para a glória dele. Amém? Uma outra parte desse texto, do capítulo 12, que nós lemos e que nós precisamos discernir que é para nós. A palavra aqui é para crentes, não é para o incrédulo. A palavra é para você e para mim. E a palavra é: não se conforme com esse mundo. Não vos conformeis com este século. E no que é que nós, cristãos, estamos conformados neste século, em relação a este século? Talvez nós estejamos assim: não, eu não faço isso, não faço aquilo, não vejo novela, não é qualquer filme que eu assisto, sou bastante seletiva para assistir, não é qualquer tipo de música. O que mais? E cada um pode fazer aqui a sua lista e dizer: não é para mim esse texto, eu não estou conformada. Vou todo domingo na igreja, nem peço para substituir a minha escala, estou lá todo domingo. Não é comigo. Mas a Bíblia, claro, o apóstolo Paulo, antes de dizer: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, antes de falar de cada área de ministério, ele está dizendo: irmãos, por favor, pelas misericórdias de Deus, não se conformem com este mundo. E nós temos que entender de novo o que é conformar e o que é transformar. No que é que nós estamos conformados com esse mundo? Eu tenho que dizer que em muitas coisas, nós vivemos um século de deturpação dos valores cristãos, mais de um século, no qual, principalmente, a educação na família, na igreja e na escola, essa educação foi se distanciando dos padrões bíblicos, e nós fomos sendo moldados, nós fomos conformados pela visão
mundana de educação, pela visão anticristã de educação, e nós nem percebemos. Quantos já ouviram falar de um projeto de emburrecimento global? Levantem a mão, quero ver umas mãos bem altas aí. Poucas pessoas. Anotem aí, estou vendo gente com papelzinho, com caneta, então anotem algumas coisas que eu vou sugerir para vocês pesquisarem depois. Procurem no YouTube um vídeo chamado O Emburrecimento Deliberado na América. Lição de casa, né? Volte para casa, assistam. Um vídeo de 15 minutos, talvez. O emburrecimento... Já assistiu? Alguém já assistiu? O Emburrecimento Deliberado na América. É um vídeo bem curto que mostra a evolução da pedagogia. Nós precisamos entender que a pedagogia foi criada no final do século XVIII, começo do século XIX, como um projeto de escravização das nações. Pode parecer absurdo isso, né, à primeira vista. Mas, assim como a palavra de Deus nos diz que a educação cristã tem um alvo. Qual é o alvo da educação cristã? Qual é o alvo da educação cristã? Cristo, sim, né, que o Senhor seja glorificado. Como é que nós traduzimos isso para um alvo visível? O que vai acontecer aqui na Terra como resultado da educação cristã? Salvação, discípulos. Vamos traduzir isso numa frase. Paul Gelli diz que o alvo da educação cristã é o discipulado das nações. Já pensaram nisso? O alvo da educação cristã é discipular nações, ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, aquele que ensina, esmere-se no sabê-lo, não tendo se conformado com o mundo, mas sendo transformado pela renovação da sua mente. Nós não conseguiremos fazer discípulos do Senhor Jesus, não conseguiremos discipular nações com a mente conformada ao mundo, com a mente talhada pelas pedagogias modernas que foram entrando nas igrejas, e a gente diz, aprendi lá na faculdade que a criança gosta disso, aprendi lá na faculdade que a criança aprende dessa forma, que nós não devemos ensinar isso antes daquilo. E essa pedagogia que começa com a ideia de que são os valores do Estado, da nação, que devem ser ensinados na escola. Não mais os valores da família, não mais os valores da igreja. A educação tem que ser laica, a educação tem que ser neutra. Isso não existe neutralidade na educação. Ao dizer, Deus fica fora, a Bíblia fica fora, nós vamos ensinar que o homem foi criado, que o homem surgiu através de uma evolução, isso já não é mais neutro. O mundo não foi criado por um Deus soberano, o Criador. O mundo surgiu do nada, assim, do nada, apareceu uma poeirinha cósmica, e essa poeira, houve uma explosão em algum momento. Absurdo, absurdo. A ciência não consegue provar isso. Isso é fé, isso exige fé. As pessoas precisam acreditar nisso, porque não tem provas. Mas ensina-se isso como verdade absoluta. Ensina-se como verdade absoluta que essa matéria inanimada, aquilo que não tinha vida, os gases, uma poeira, alguma coisa, em algum momento se tornou uma célula viva. Como assim? Existem algumas teorias, XY, algumas teorias, mas o que é vida, meus irmãos? O que é vida? Procurem a definição de vida. Não tem definição de vida. Já procurei e tem assim, vida. O que é vida? Vida é o espaço entre o nascimento e a morte. Vida o que mais? Vida aí tem umas características do ser vivo. Para que haja vida é necessário isso, isso, isso. Não, ali não está definindo vida, ele está dizendo as características do ser vivo. O que é vida? Mas essa vida que os cientistas não conseguem definir o que seja, conseguem identificar se está vivo ou não, conseguem dar as características do ser vivo, mas não sabem definir o que é vida. Eles acreditam que essa vida surgiu da não-vida, de uma célula inanimada, de alguma forma evoluiu
para uma célula viva, e uma célula viva, por mais simples que seja, não sou bióloga, mas tenho entendido que nós precisamos conhecer um pouco da mão de Deus, da grandeza de Deus em todas as áreas. Então, é apaixonante estudar um pouco de biologia, é apaixonante estudar a geografia, e tenho aprendido que, para que haja vida, uma célula viva, ela precisa ter tanta coisa, são pelo menos 16 características para que essa célula transforme energia, acumule energia e transmita energia, produza vida. Para que seja viva, ela tem que guardar energia, tem que se reproduzir, senão é muita coisa para uma célulazinha ser, de fato, uma célula viva. E nós vamos nos conformando com a ideia de que existe um saber para a igreja, existe um saber acadêmico, existe um saber intelectual, existe um saber que não é para ser discutido aqui na igreja. Aqui a gente fala de Jesus, lá fora a gente fala de ciências e matemática. Nós precisamos entender como isso aconteceu. Aconteceu lá no surgimento da pedagogia, a ideia de que a pedagogia é como ciência da educação. Agora nós temos uma ciência para educar. E aí nós temos uma psicologia da educação, uma psicologia que mostra quem é a criança, como ela aprende, quais são as fases do aprendizado. Está tudo isso na ciência da educação, está tudo isso na ciência do ser humano, que é a psicologia. A palavra de Deus foi ficando. A palavra de Deus não trata dessas coisas. A palavra de Deus trata do como amar a Deus, do como ser salvo, do como não ir para o inferno. A palavra de Deus não fala do mundo que Ele criou. E não fala do como ensinar a criança sobre esse mundo que Ele criou. E não fala como ensinar a criança a descobrir qual é o propósito de Deus para a vida dessa criança. E nós estamos tendo um ensino totalmente fragmentado na igreja. E nas nossas casas, e nas nossas vidas. E aí, outro texto que eu gostaria de ler com vocês, para continuar essa reflexão, está em 1 Samuel, capítulo 11, e depois nós vamos ler ainda em 1 Samuel alguns versos do capítulo 13. 1 Samuel 11, versos 1 e 2. Diz assim: então subiu Naás, amonita, e... Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Até aqui, por enquanto. Obrigada. Olha o que está acontecendo com o povo de Deus aqui. O povo de Israel, o povo de Deus sitiado, inimigos por todos os lados, e uma parte aqui, uma tribo, uma parte do povo de Deus é ameaçada, ela não tem como se defender, e eles estão prestes a serem mortos, a serem destruídos, e o povo diz, não mata não, vamos fazer aliança. E qual é a proposta do inimigo? Tudo bem, fazemos aliança desde que sejam vazados os seus olhos direitos, o olho direito de cada homem, de cada um, para humilhar toda Israel. Irmãos, nós precisamos começar a pensar como nós fomos fazendo alianças, a que custo nós fomos fazendo alianças com os inimigos. Já ouviram a expressão, assim você me fura os olhos? Isso não é por acaso. Tem muita expressão que nós utilizamos e que estão na palavra de Deus. Nós estamos fazendo alianças à custa da nossa visão. E a história aqui é bastante interessante, tem um final feliz, porque o Espírito Santo vem sobre Saul quando ele ouve essa palavra, e a Bíblia diz que ele se enche de uma ousadia, de uma intrepidez, e ele manda mensagens a todo Israel e diz que
todo Israel se levanta como um só homem, movido por um mesmo desejo, e eles derrotam esse inimigo, e essa aliança não é feita, e os olhos não são vazados. Mas Saul continua cercado de inimigos, e olha o que nós vamos aprender aqui, lendo ainda o capítulo 13 desse mesmo livro, e vamos ver o que isso tem a ver com cada um de nós aqui, professores de educação infantil. A partir do verso 19 do capítulo 13. Alguém lê, por favor? Bem alto. Em toda a terra de Israel, nenhum ferido se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os heveus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel ainda tinha que descer aos filisteus, para molar cada um a sua vida. E a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dedos, e para os machados, e para consertar as avilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se Saul com Jonatas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Obrigada. Acompanharam a leitura? O que está acontecendo aqui nesse texto? Os filisteus proíbem que os israelitas, tenham ferreiros. Não tem ferreiro entre o povo de Deus. Porque eles não querem que o povo de Deus produza armas. Não tem ferreiros para não fazer espadas, para não fazer armas. Então, até as ferramentas de agricultura são amoladas pelo inimigo. Até as ferramentas para a produção da terra, para a sobrevivência, para produzir o alimento, até essas ferramentas precisam ser amoladas pelos filisteus, para que eles não se revoltem, para que eles não entrem em guerra, para que eles não tenham armas para se defender contra os inimigos. Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Vocês conseguem perceber alguma coisa? Não? Nós estamos há um século amolando as nossas ferramentas com os filisteus. É lá fora, é na pedagogia que nós temos buscado a inspiração para a educação. Dr. Paul Gelli, num dos livros que está lá atrás, ele diz que mandar a criança estudar na escola pública é entrar em julgo desigual com os incrédulos. E eu nunca tinha pensado nisso. Nós pensamos que julgo desigual com o incrédulo é só o casamento, né? Se eu caso com o incrédulo, eu estou me colocando em julgo desigual. Mas quando nós entregamos um filho para ser educado por alguém que estudou numa visão humanista, numa visão marxista, numa visão antibíblica de educação. Obrigada. Nós estamos entrando em julgo desigual, colocando o nosso filho para ficar 20 horas por dia, por semana, no mínimo, ouvindo o filisteu, ouvindo as teorias anticristãs. E nós temos 5 minutos de cultinho com eles antes de dormir, se é que temos. E aí, essas crianças vêm para vocês no domingo. E o que é que nós estamos fazendo na igreja? O que é que vocês estão fazendo na igreja com essas crianças? É hora de um despertamento mesmo. As crianças lá fora, nas escolas públicas e nas escolas particulares, até nas cristãs, elas estão aprendendo, não necessariamente que o homem veio do macaco, né? Na história, numa escola cristã não se aprende isso, mas tem tanta coisa que está desvirtuando a criança da centralidade do Senhor Jesus. Os meus netos estudam numa escola adventista, e eu pego a apostila deles e tenho vontade de chorar.
É um ensino que diminui a capacidade da criança, que não valoriza a capacidade da criança. Minha neta, com 6 anos, já estava lendo, escrevendo textos. Um dia eu cheguei na casa dela, e antes de completar 7 anos, 6 anos e meio, um pouquinho menos, e ela veio correndo e disse: "Boas notícias, vovó, já escrevi um texto". E eu peguei o texto dela com alguns errinhos aqui e ali, fiquei fascinada de perceber como que ela estava organizando as ideias do primeiro texto que ela escreveu. E aí a minha filha diz assim: "Mãe, já que você está aqui, ajuda as crianças na lição de casa". E a lição de casa estava assim: pinte com vermelho as palavras com AS, pinte com verde as palavras com IS, pinte... A criança quer escrever, quer produzir, ela tinha que ver o que está escrito: pista, pasta, cesta. Aqui tem ES, então aqui eu pinto de amarelo. É assim que está sendo um emburrecimento mesmo, um não valorizar a singularidade, a capacidade, a competência, o quanto a criança pode produzir para a glória do Senhor Jesus. E as crianças... Outro dia, liguei e perguntei para o Lucas: "E aí, como é que foi a aula hoje?" "Eu tive aula de geografia". "O que você aprendeu de geografia?" "Não lembro". "Não lembra? Faz o esforço. O que foi que você aprendeu?" "Vovó, eu aprendi que a criança não pode trabalhar". É mesmo? A criança não pode trabalhar. O que a Bíblia fala sobre trabalho? Ninguém aqui é a favor do trabalho infantil, das carvoarias e tal. Mas o princípio do caráter e do trabalho, como é que fica quando a criança simplesmente aprende que até 18 anos ela não pode trabalhar? Até 18 anos ela é menor, até 18 anos ela tem que ser tutelada, tem que ser cuidada, e depois dos 18 anos ela não arruma mais emprego. Ela já não tem experiência nenhuma. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 10 anos, eu saía da escola e ia trabalhar numa casa onde eu cuidava de 3 crianças, uma de 7, uma de 5, uma de 3. E eu tinha 10. E o trabalho fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Mas o meu neto, na apostilinha da escola cristã, todo um texto sobre a criança não trabalha, a criança dá trabalho. As crianças cantam isso, né? Nós estamos conformados com o mundo a ponto de não enxergarmos isso, a ponto de não percebermos que nós estamos deixando as nossas ferramentas serem afiadas pelos filisteus. E a igreja do Senhor Jesus está caminhando para fazer alianças com o mundo, entregando os seus jovens para estudarem marxismo o tempo todo, em todos os níveis. A pedagogia tem caminhado nesse ritmo de uma nação global. Se vocês tiverem interesse nisso, terem maior prazer em dar informações. Existem muitos documentos sobre isso. A Unesco foi criada em 1946 e está lá no ideário da Unesco, no documento do plano da Unesco, diz que o alvo da Unesco é trabalhar para a paz entre as nações, mas que não haverá paz enquanto não houver uma única ordem mundial. E que o trabalho da Unesco é preparar as nações, através da educação, da ciência e da cultura, para que as nações voluntariamente abram mão da sua soberania em favor de uma ordem política mundial. Vocês já ouviram falar disso? A Unesco, a partir dessa época, já estava bastante avançado todo um projeto de educação mundial. E, quando chega, parece que bom, agora nós estamos educando as crianças nas favelas, educando as crianças na África, educando as crianças em todas as partes do mundo, mas vem diminuindo o nível, diminuindo o padrão. Qualquer criança que estudasse até a 4ª série, há 60, 70, 80 anos atrás, sabia muito mais do que quem sai de uma universidade hoje. Alguém tem dúvida disso? Dê uma olhada nas cartilhas de 40 anos atrás. A criança terminava o primeiro ano, terminava a cartilha lendo com clareza, sabendo escrever uma cartinha, sabendo escrever um discurso, sabendo escrever um texto e entender. E hoje as crianças terminam a faculdade fazendo recorte e cola, fazendo cópia da internet nos trabalhos, porque tem dificuldade. Eu fui professora no Mackenzie durante muito tempo, e uma das maiores angústias que eu tinha era dar prova com consulta, e os meus alunos copiarem o texto, ao invés de olharem e serem capazes de... entendi o pensamento desse autor, agora eu sou capaz de escrever o meu texto aqui. Era
ou uma tentativa de não copiar e escreveu muita bobagem, ou cópia literal de texto, e era um sofrimento lidar com isso na hora da vista de prova, os alunos que ficavam reprovados. Tinha exceções, graças a Deus, aqueles que escreviam bem, mas eram exceções. A maioria das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos profissionais, tem juiz que não sabe escrever direito, tem médico que não sabe escrever direito, tem engenheiro que não sabe escrever direito, tem muito professor e professora da escola, de todos os níveis, da educação infantil, do ensino fundamental, do médio, muito professor que não tem condição de escrever um texto. Não tem condição de se expressar com competência por escrito, porque as ferramentas foram afiadas pelos filisteus. E o que é que isso tem a ver com a gente na igreja? Como é que nós podemos dizer, Senhor, me ajuda nesse pouquinho tempo que eu tenho a desafiar essa criança para amar o conhecimento, para querer ler bem, para querer estudar bem a história, estudar bem geografia. Precisamos começar urgente, ensinar os dias da criação. A criança desde pequenininha tem que saber o que o Senhor criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro. A criança precisa conhecer a linha do tempo dos personagens bíblicos. Não basta conhecer a história de Sansão, desconectada da história da redenção. Ela não adianta ela conhecer a história de José, conhecer a historinha desse ou daquele. Precisamos ensinar a linha do tempo da palavra de Deus. Desde pequenininho existe um projeto de Deus que tem que ser conhecido. O maior problema é que nós não conhecemos. Não é verdade? O maior problema é que nós não sabemos a Bíblia. Como é que nós vamos ensinar às nossas crianças? Aí a gente lê a liçãozinha daquele dia, daquele domingo. E a gente vai dar aquela liçãozinha daquele dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos despertar para amar a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus continuamente, para nos alimentarmos dessa palavra, cada um de vocês. Esse amor pela educação passa por oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se conformando com o WhatsApp, não se conformando com o Facebook, não se conformando com toda a tecnologia que rouba o tempo da presença do Senhor, que rouba o tempo do seu crescimento no conhecimento do Senhor, que é maravilhoso. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas essa profundidade fica lá para o pastor. Você viu a última postagem? Você viu fulano? Ela está lá em Nova York. A gente está gastando tempo com essas superficialidades. A gente está gastando tempo com filme. Quem é que não viu o último filme? Conheço pessoas assim, eu tenho que ir, porque eu ainda estou me devendo esse filme. Não fui ver, não tive tempo de ver. Mas vai ver se conhece a palavra de Deus, vai ver se conhece a Bíblia. Se vocês não conhecerem, se nós não conhecermos, não poderemos ensinar às nossas crianças. As crianças não vão amar a palavra de Deus. As conversas ao redor da mesa giram em torno de quê? Convidamos os amigos cristãos para almoçar em casa e colocamos a mesinha das crianças ali, que as crianças estão cada um com seu joguinho no celular. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que as crianças possam participar da conversa dos adultos, ouvindo que nós estamos falando do sermão da manhã, que nós estamos falando do que a palavra de Deus diz a respeito disso ou daquilo, e a criança aprender a ouvir com respeito, não interromper, não fazer birra. Como é que nós vamos ensinar tudo isso se estamos em julgo desigual com a televisão, em julgo desigual com o professor, em julgo desigual com os jogos que nós damos de presente para os nossos filhos? Irmãos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Inclusive os nossos filhos, inclusive os nossos alunos, inclusive a nossa família, inclusive o nosso aparelho celular, tudo é do Senhor. Que Ele possa nos convencer disso e usar a nossa vida para a glória dele. Amém? Que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe o ministério de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.